começar trazendo uma questão colocando uma questão para nós, porque eu acho que a gente sai dessa experiência de transe, né, muito sobre o efeito dela, e acredito que esses dois filmes vão também trazer muitas questões um para o outro, né, então acho que vai ser uma conversa bonita de ver esses filmes também, conversando entre eles. E tem algo que eu acho que os dois filmes trazem, que é muito bonito, né, que é como os filmes surgem de experiências, né, os filmes surgem de um chamado, ambos os filmes surgem de um chamado, né, você comenta isso no início do seu texto no filme, Henrique, e o Mariaconga, ele começa com uma cartela que o filme traz pra gente, né, assim, um pouco da sua origem, né, desse chamado que fez o filme poder existir, né, que é a mãe Nina pedindo a Noshua e ao Marcelo, né, dizendo a eles que gostaria de poder conhecer Mariaconga, né, então o filme surge desse desejo de encontro, né, e o filme torna possível esse encontro também, o encontro dessas duas pessoas, entre a entidade Mariaconga e Mãe Nina, que vão se encontrar, vão se ver através do filme, né? Então se encontram fisicamente no corpo, mas vão poder se enxergar através do filme. Então o filme torna possível esse olhar, né? O olhar de Mãe Nina a Mariaconga. E ao mesmo tempo em que o Exu Yang também é um filme, né, que você comenta, né, e que surge ali, tem um chamado, né, um fato, algo que acontece durante aquele carnaval, que traz Exu, e que você sente um chamado para realizar esse filme, né, e daí surge então um encontro com os livros, né, um encontro com esse texto, que vai trazer também uma série de outros elementos visuais com os quais você vai trabalhar, né, esse filme que você vai construindo a partir desse encontro entre o texto e as imagens e a voz, né. Então, enfim, queria pedir para nós comentar um pouco sobre esse encontro, primeiro, com a Mãe Nina, né, como vocês se encontraram, como surgiu esse convite e a experiência de realizar o filme, né, como o filme surgiu, e depois, Henrique, se você puder também contar um pouco sobre também esse processo todo que foi se dando, né, na ilha de montagem, muito também a partir desse encontro, desse chamado. Boa noite, obrigada. Uma honra estar aqui nesse espaço com vocês. Estou aqui representando também Marcelo, né, que não pôde vir, e também Nina, que a gente gostaria de ter vindo os três. Eu acho que assim, como a gente se conheceu, né, essas três pessoas que acabaram trabalhando juntas nesse registro. Eu já conheço Mãe Nina por uma trajetória de pesquisa, né? É o meu tema de pesquisa de doutorado. A Jurema também já conhecia antes por convivência mesmo, lá em Recife. E esse encontro com o Marcelo se deu também no meio dos terreiros, né? Nesse circuito dos terreiros. E a partir dessa convivência veio um convite relativamente inusitado também para mim, que inicialmente não era desse meio audiovisual, de que a gente fizesse esse registro de Mariaconga e dos encontros de Mariaconga também, né? Porque ela não aparece sozinha, tanto no sentido de que não é possível filmar só ela, tem que se filmar todos os outros que vêm antes dela e todo mundo que se encontra com ela naquela festa, né? É uma festa realmente de encontros, e ali tem pessoas que convivem com ela desde a barriga, desde que estavam na barriga da mãe. E que é o lugar ali, o momento que possibilita que ela se reencontre anualmente, né? E eu acho que esse filme realmente surge dessa convivência muito diária também, acho que possibilitou uma certa perspectiva, uma certa proximidade muito grande, né, da câmera também com todo mundo, tanto espíritos quanto pessoas, né? E acredito que seja isso, realmente. Boa noite, obrigado, Everton, Maia e a equipe do festival. Estou muito feliz de estar aqui, a primeira exibição do filme no Brasil. E
eu achei linda a sessão, né? Foi uma honra para mim também estar perto do seu filme, do filme que veio antes também, O Sol Mata a Lua, dos filmes lindos, então fiquei bem emocionado de estar nesse programa. O processo, eu conto um pouco do processo do filme no próprio filme, né? Então, o que eu posso acrescentar? Desde esse carnaval que eu bati a cabeça, eu fiquei bêbado e bati a cabeça, essa história é 100% verdade, isso aconteceu mesmo. E aí eu comecei a me lembrar, né, retroativamente, de várias terças-feiras de carnaval em que um certo caos tomou conta de mim, assim, eu me desgarro dos meus amigos, eu vou sozinho, faço um monte de maluquice mesmo, que não parece, né, como eu sou uma pessoa assim comportada, quietinha, mas foi isso mesmo, eu comecei a pensar nesse Exu. Eu não sou religioso, não frequento, assim, eu já fui em festa, né, e Carnaval de Salvador se trata muito, né, tem os afoxés, tem muita coisa assim, então, mas eu não pertenço, né, à religião, mas eu tinha essa coisa no fundo da cabeça, esse pensamento, e o filme foi feito, eu comecei a fazer no finalzinho de 2020, então bem no ápice mesmo da pandemia, quando a gente estava mais trancado, não tinha ainda vacina, e acho que estava tendo aquela história de Manaus, então estava todo mundo bem fechado em casa mesmo. E aí o que eu tinha era a minha namorada na época, hoje é minha esposa, ela foi na casa dela, que ela estava para casa no começo da pandemia com uma mochilinha, achando que ia passar uma semana. E aí nesse dia ela voltou para o apartamento dela para buscar umas coisas. E aí eu pensei, pô, eu já li tudo que eu tenho em casa, veja se você tem alguma coisa aí. E eu estava pensando assim, tá tudo travado, eu comecei a pensar de novo mesmo, né, como eu digo no filme, pensar em Exu, pensando como uma maneira de destravar as coisas. E aí ela estava revirando nas caixas, os livros da mãe dela, a quem eu agradeço no final do filme, e ela falou, tem um livro aqui, Exu, Poder e Perigo. Aí eu falei, eu quero esse, me dê esse então, traga pra cá. E aí ela levou, e antes de começar a ler o livro, eu já sabia que ia fazer alguma coisa, não sabia se ia ser um filme, ou não sei o que, né? Acabou sendo um filme. E comecei também a criar essas imagens meio em paralelo à leitura, né? Não estava tudo 100% planejado, muita coisa daí acontecendo. Assim, eu pegava aquele pó que aparece no final, aquilo é tapioca, e aí eu comecei a balançar a panela e fez aquela coisa, eu não sabia o que eu ia fazer, sabe? O filme, eu vou respeitando muito o acaso durante o filme, porque foi o acaso que trouxe o livro, né? E o segundo livro é citado no primeiro, eu fui atrás. Eu até descobri depois assim, que esse livro já foi meio criticado, assim, foi um pouco superado, mas eu mantive porque foi o que aconteceu mesmo, né? Então eu estava respeitando todas as realidades, assim como eu bater a cabeça no poste e não ter acontecido nada de pior. Tem essa coisa em todo o processo do filme de respeitar as coisas que vão acontecendo. O que mais eu posso dizer? Aquele trovão que aparece no final, ele realmente foi depois que eu falei lá na letra, às vezes teve um trovão, né? Não foi editado aqui. Então tem muitos acasos assim que eu vou manter no filme para criar essas imagens. Muitas coisas são sorte, que a imagem meio se revela para mim, assim, eu estou tentando refazer fazer imagens próprias, né? Até porque eu não, como eu já disse, assim, não sou da religião, eu não queria usar assim as imagens litúrgicas tradicionais, sabe? Não me senti autorizado a fazer isso, então eu queria realmente fazer uma imaginação minha, ou sei lá, do acontecimento, assim, do que eu tinha em casa. Acho que eu estou me enrolando, né? Mais uma pergunta. Você quer falar um pouquinho sobre o Sol Mata a Lua? Talvez a gente trazer o filme para depois, acho que vocês poderiam... Eu acho que seria interessante, né? A gente começar um pouquinho disso e já passar para a plateia, né? Enfim, vocês comentaram da sessão, né? Acho que foi uma felicidade poder contar com os filmes de vocês e poder montar essa sessão. E uma felicidade poder, ao mesmo tempo, né, ter dois filmes que fogem, né, de uma iconografia mais gasta, né, de figuração, certos sentidos nas religiões de matriz africana, né? Então a
gente tem dois filmes mais abstratos, mas que de um modo essa abstração, né, figura, né, elementos da cosmologia. Ao mesmo tempo a gente tem um filme que devolve a gente diretamente à concretude da experiência, né, mas é uma concretude de uma experiência que também é muito singular, né. Eu lembro que eu e o Paulinho a gente falava, qual que é o tamanho daquele quadro? Esse é o tamanho da metade desse palco aqui, né? Ao mesmo tempo isso permite uma proximidade absurda e ao mesmo tempo também, obviamente, né, o pedido e a autorização de Manina permite, né, uma espécie de, como eu falei, né, de que uma iconografia gasta, né, há também uma iconografia gasta da liturgia do transe, né, que não é o caso do Maria Conga, né, há uma espécie, né, de narratividade pessoal, né, da experiência do transe, em especial de Manina ali, que acho que é muito diferente. Então acho que essa passagem da abstração para a concretude também são duas passagens que de algum modo convergem, né, na superação de uma iconografia mais gasta. Gosto de pensar que, enfim, os filmes de vocês e também o Sol Mata a Lua, né, estão de algum modo desviando dos caminhos mais óbvios, né. Enfim, vou passar para o pessoal aqui, imagino que não estão perto, gente, com questões. O Everton comentou, agora que pensando na relação entre os filmes, a gente vendo eles juntos, né, nesse programa, reunidos, né, juntos, tem algo também do Sol Mata a Lua e do Maria Conga, né, que é a presença das crianças, muito forte nos dois filmes, né? E no Sol Mata a Lua as crianças que estão ali, né, nas ruelas, nos becos, e você vê, né, assim, os hereis assim, e as crianças também muito presentes, né, tanto na gestação, tanto nas barrigas, quanto numa, né, das canções que é entoada muitas vezes, que é a da Maria Conga, dos seus 7 filhos, e as crianças, né, que estão passando pelo processo ali de estarem sendo, né, benzidas e por ela. Então, essa presença também das crianças é algo que eu acho que cria ali uma narrativa entre os dois filmes e que para mim ficou muito forte nessa sessão. Então não sei se alguém quer fazer uma pergunta. Robertinho. Boa noite. Queria fazer a pergunta para a Noshua, porque, enfim, acho que, claro, todo mundo fica com a curiosidade também de saber como foi a reação de Marina assistindo. Então é uma pergunta fora do filme, não estou perguntando porque isso não... Enfim, mas queria saber como foi a reação e se vocês cogitaram, filmaram, enfim, uma curiosidade mesmo. Então, a gente... Foram 2 experiências, né, de mostrar para ela. A partir de um primeiro corte, um pouco mais longo, mas muito parecido com esse. E é muito curioso, porque foi a gente cogitou primeiro filmar esse momento e ele meio não deu certo por questões práticas, mas ao mesmo tempo a gente falou, eu acho que talvez não seja tão interessante assim, trazer uma referência externa a esse evento, né? E ao mesmo tempo no dia que eu mostrei para ela, e estava ela e os meninos, as crianças, são todos netos dela. Todas as crianças ou são parentes de Nina ou de Maria Conga, né? Ou são netos e bisnetos de Nina ou afilhados de Maria Conga. Foi um evento muito, assim, foi um momento muito legal. As crianças começaram, eu vou ver minha avó, sim, sua avó Nina, não, minha avó Maria Conga. E depois ela, quando Maria Conga veio, né? Aí ela fez comentários sobre como ela era, olha como ela é velhinha, olha como, meu Deus, como ela fica encurvada. Foram, enfim, reações desse tipo. E encerrou a história aí. Tipo, não teve um rendimento, né, a longo prazo. Eu acho que Nina não encara esse material como um registro histórico, digamos assim. Ela encara como uma experiência, tal qual aquela festa. Tipo, foi um momento, é efêmero, como o transe é efêmero. E isso não se prolongou, assim, não foi um ponto de torção, assim, existencial para ela. Foi uma experiência a mais que ela teve. E, enfim, isso pode mudar, né, daqui a algum tempo. Mas até agora foi isso. E que eu acho que é interessante, assim, eu acho que reflete um pouco também do caráter da experiência do transe, de repente, né, de ser isso. Com ela, com esse
da experiência de Nina com Maria Conga, de ser uma coisa efêmera também, ela não tem que ter uma duração, né? Não tem que virar um fato histórico, assim, que vai ser congelado ali. Ano que vem vai ter outra festa, né? Eu acho que seria isso. E das crianças eu comentaria exatamente isso, né? Do parentesco das crianças com Nina e com Maria Conga. O Edgar levantou a mão. Foi você não? Então tá. Alguém levantou a mão? Mais alguém? Mais alguém, pessoal? Paulinho? Eu queria perguntar um pouco sobre a filmagem mesmo, na fotografia. Claro, o Marcelo não está aqui, mas você compartilhou bastante. E tem uma coisa, obviamente, né, essa coisa que a gente percebeu, uma proximidade imensa, né, e uma não interação do público com a câmera propriamente dita, né. Não sei se isso é uma opção pela edição, né, mas isso não aparece, né, e é incrível isso, porque a mobilidade da câmera é genial, né, ou seja, e também a gente sente a busca do Marcelo de mostrar, né, ele quer mostrar aquilo, então ele vai tentando chegar nos meandros, assim. Então, se você pudesse falar um pouco como que foi essa lida, né, do planejamento dessa filmagem quase, né, que um longo plano de sequência, imagina assim, né, de horas, e depois todo o processo da montagem, né. E por último, também eu acho que tem um contraste entre os dois filmes, assim, é que o Maria Conga é um filme muito povoado, assim, né, e também é um filme feito por duas pessoas, vamos dizer assim, além de toda. Já o seu filme é um filme bem solitário, né, assim, do início ao fim, assim. E aí eu fico pensando que os seus dilemas também passaram por... Você já até explorou aqui um pouco, assim, né, como que você resolveu isso, mas eu acho que isso também se coloca dois enquadramentos bem distintos, assim. Certo, eu queria que o Marcelo estivesse aqui, né? Seria perfeito. Então, começar pela coisa dele, de como a câmera se movimentou ali, né? Da interação com as pessoas. Não, no corte, na edição não teve nenhuma cena de interação que foi retirada de fato, foi daquela forma. A câmera estava caminhando não é metade, acho que 1/3, talvez 1/4 desse espaço aqui. É aquela salinha que acontece tudo, né? E a casa se transforma, porque ali é uma casa, ali é uma parte de uma casa. Se transforma totalmente e eu realmente, e assim, tem uma parte das pessoas estava do lado de fora, então também tinha essa circulação, porque não cabia todo mundo, né? E a gente optou também por só filmar ali, aquele ambiente, não filmar a rua, por exemplo. E eu acho que também tinha o objetivo de mostrar todo mundo, dado que era para as pessoas verem, né? As pessoas que estavam na festa verem. A gente queria filmar todo mundo, mas de toda forma o foco era ela, né? Era Maria Conga, a partir do momento que ela chegasse. E a outra questão era montagem. sobre o processo de montagem. De montagem. De como foi... Eu tô com a memória muito ruim. Como foi pra mim e pra Marcelo. Ah, sim, lembrei, desculpa. Eu acho que a gente quis fazer mostrar a sequência do que é aquela festa. Então, assim, as opções a gente teve que reduzir por causa do tempo, mas era mostrar as etapas rituais que tinham que ter. Então, se tinha que cantar para Exu, para Caboclo, para Exu, para Ogum, para Caboclo, para Índio, para chegar em Maria Conga. Por isso que eu disse, não existe Maria Conga sozinha, né? Então, a gente comprimiu um pouco as cenas relativas a essas entidades, e de Maria Conga a gente tentou deixar praticamente todo, né? Quase que integralmente. O critério foi esse. A gente não pensou num arco narrativo, por exemplo, né? A gente pensou em como trazer todo o toque, toda a festa para esse registro. O desafio, acho que foi, sobretudo, esse. Comentar sobre a solidão, né? Realmente foi feito em isolamento, né? E, não sei, algumas curiosidades também, essa voz que eu
uma voz muito cheia de ar, né? Eu gravava de madrugada, eu moro num bairro barulhento, mesmo na pandemia era barulhento, continuou sendo. Então eu gravava sempre de madrugada, eu com energia já assim um pouco, sabe, mais pra baixo, então eu gravava com uma voz assim, super cheia de, sabe, pensando também numa voz de leitura, eu queria essa coisa introspectiva mesmo. E tem uma contradição, né, porque Exu vai celebrar o contato, o trânsito, né, uma coisa as interações, e eu estou ali interagindo com essas coisas na minha cabeça um pouco. Foi um pouco isso, né? É tipo uma oferenda, talvez, para ver se a gente saía dali, né? Se eu conseguia sair da solidão e voltar para o carnaval, talvez. Né? Aparecem as pessoas só ali no carnaval. O carnaval é de 2020, as imagens. A batida no poste não foi em 2020, foi em 2018. As imagens são de 2020, mas são da terça-feira de carnaval. E aí foi assim, o carnaval que a gente não sabia, mas era uma despedida do carnaval. Eu até hoje não voltei aí pro carnaval, tem gente que já foi, mas ainda não. Mas é isso, esse encontro aconteceu muito mesmo na solidão, né, no pensamento, com os livros. Mas depois eu mostrei o filme para algumas pessoas, eu tive essa preocupação também, que você falou, você está preocupado e tal. Eu sou uma pessoa que não sou da religião, sou um homem branco e tal. Será que eu estou invadindo alguma coisa? Eu mostrei para algumas pessoas do candomblé e tal, ninguém achou ruim não, o pessoal achou legal, disse que vá lá, faça. Algumas pessoas até falaram assim, esse livro aí já era, mas tudo bem, se veio no seu caminho, beleza. Eu acho que é por aí. Bom, pessoal, acho que a gente já está bastante avançado no horário. Eu queria agradecer a todos e a todas, convidar todo mundo para estar presente nas sessões de amanhã. O festival continua. 15 horas é a primeira sessão mesmo? 14, eu acho, 14h30. Acho que sim. Tem umas 11 de acessibilidade. Verdade, tem a sessão de acessibilidade já às 11 da manhã. Estamos seguindo um projeto do festival que dura 24 horas por dia. Então, agradeço a todos e a todas e agradeço muito especialmente a Nocha e a Henrique. Muito obrigado.